Oi, gente, boa noite, tudo bom? Estamos aqui para mais um bate-papo com a Sâmia Gomes. A gente vai discutir sobre as influências familiares e o papel dos pais na escolha profissional dos jovens. Então, vai ser um momento assim maravilhoso. Já estou ansiosa. É uma temática que eu gosto muito. Inclusive, aí a gente está oferecendo esse curso sobre a escolha profissional dentro da perspectiva da Gestalt terapia esse final de semana aqui no Construir Online e ao vivo, que será com a Alexandra Borges e com a Sâmia Gomes, começando na sexta-feira à noite e o sábado pela manhã. A inscrição você faz aqui na bio do Construir, que é logo lá na primeira página. Ficará gravado por 15 dias, então se você não estiver podendo assistir no horário da aula, você vai poder acompanhar depois, tá bom? Eu vou aqui chamar a Sâmia para que ela possa falar, né, um pouco sobre essa temática pra gente, para que ela possa esclarecer. Ela já trouxe aqui, ó. Oi, Sâmia, Olá, tudo bom? boa noite. Boa noite, meu bem. Que Tudo bom? bom estar aqui contigo novamente. Com você? Seja bem-vinda. Antes de você entrar, estava falando, né, sobre o curso que será oferecido esse final de semana. E aí eu fiquei com algumas dúvidas em relação aos directs, né, que chegaram para a gente, para que eu disse, não, vou deixar que ela possa responder. É, esse curso vai possibilitar o psicólogo, o estudante que está finalizando, né, o curso de psicologia, orientar esses pais, orientar esses jovens. Algumas pessoas ficaram com essas dúvidas, querem saber se vão se sentir um pouco mais preparados, né, para poder acolher essa demanda no consultório. Sim. Gente, boa noite. Que coisa Boa boa noite, meu amigo. com É que eu você. estava falando antes de você, aí às vezes a gente fica pensando que já estava com o outro, né? E aí, quando você chegou, eu já estava conversando, e aí já trouxe essas perguntas, porque estavam ali. Tranquilo, tranquilo, tá tudo certo. Então, assim, obrigada, Vládia, pelo convite, né? Para a gente estar aqui conversando sobre orientação profissional. É sempre uma oportunidade da gente divulgar essa área. É sempre uma oportunidade da gente falar da importância disso, inclusive para a saúde mental, né? Sim, Jovem, do adulto, na vida profissional, na vida laboral como um todo. Então, é uma área que é uma área de cuidado importante, né? De prevenção. Uma boa, né, orientação profissional, uma escolha profissional balizada, né, no autoconhecimento, balizada no, no, no que diz respeito a um bom levantamento do meu encontro com, né, com o meio e as diversas possibilidades que se apresentam, garante uma vida profissional mais saudável lá na frente, né? Uma vida como um todo. verdade. Né? Equilibrada. Isso, a gente estava conversando, né, eu e a Alexandra, assim, a importância que se faz desse processo, né? É, Que faz com que a gente possa facilitar o processo, né? É uma demanda que hoje em dia cresce em várias idades, né? Mas a gente vê, assim, naturalmente, mais os adolescentes, né, quando estão prestando o Enem, então e acaba sendo como ela. Acho que a Alexandra usou a primeira experiência da vida, a primeira escolha. Eu não lembro um termo que ela usou que eu gostei muito, eu fiquei repetindo. é um passo muito novo, né? Escolher a sua profissão ali aos 17, 18 anos é um passo novo de uma escolha com muita repercussão, uma escolha de grande repercussão, talvez a primeira grande escolha de grande repercussão, né? É o desenhar o futuro em uma escolha. Então, precisa de muito suporte, precisa de muito apoio, né? A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre o papel da família na construção desse suporte, né? Mas você estava perguntando sobre o nosso curso que começa sexta-feira, né? É sexta Isso, e sábado, isso. esse final de semana. Gente, é um curso breve, tá?
Então, assim, não é uma formação, é um curso breve para quem quer saborear a área, para quem quer conhecer um pouco, de repente até a partir dele descobrir se quer investir mais, né, em conhecimento nessa área. Sim, o terapeuta que trabalha com jovens, eu acho que vai dar um bom, assim, né, um olhar mais claro do que compõe a orientação profissional, para além de um modelo psicotécnico, tá? Então, assim, nós temos uma história de orientação profissional, né, durante muitos anos, muito psicotécnica, e que depois ela foi caminhando para um modelo mais psicodinâmico. E dentro da gestalterapia, que é o nosso curso, né, é na visão da gestalterapia, podia não ser, né? Estamos aqui nós E, construir por conta dessa sintonia, foi a Gestalt que nos uniu, né, que nos verdade. apresentou e nos uniu. Então, Vládia nos convidou, até foi um pedido que surgiu no Encontro Norte de Nordeste, Isso faz um tempo, no né? Nordeste, que foi em que nós estávamos por ali naquele papo gostoso, né, de coffee break, e fomos, né, procuradas por alguns alunos e a gente quer muito fazer um curso de orientação profissional com vocês, e Vlad disse, pois pode deixar que vai ser no Construir. Vai sim. Então, a gente vai abordar, a gente vai, como é um curso curto, né? A gente vai abordar a primeira escolha profissional. E aí a gente vai falar sobre o que compõe essa escolha, as etapas do processo, tá? A gente desenvolveu, né, um olhar para a escolha profissional na visão da gestalterapia, tendo o ciclo do contato como um paradigma. Então, Sim, né, que eu acho que o diferencial desse curso que vocês vão apresentar para a gente, vão ministrar, é exatamente esse link com a Gestalt. A gente ainda é muito, né, carente dessa visão gestáltica sobre a escolha profissional, como a condução, como olhar, né, para essas etapas. Inclusive, eu tenho acompanhado o seu texto, né, no artigo lá do livro, né, que eu já postei aqui, né, que fala sobre orientação profissional, você ia ler, porque são poucas referências, assim, que a gente tem de trabalhos escritos, né, Sam? E o é, quanto isso pode nos fortalecer, assim, eu acho que uma coisa que é interessante quando a gente vai se propondo a discutir algumas temáticas que às vezes a gente ainda talvez não possa dominar ou já domine, mas dentro de uma outra perspectiva, é você também ter discernimento de direcionamento, sim, né? É você saber em que momento ele está, em que momento ele está conseguindo ali viver o ciclo do contato, onde ele está se interrompendo, né? O que é que está dificultando? Talvez, como você disse, né? Porque a nossa proposta inicial era algo presencial, que quando esse coronavírus passar, quem sabe a gente não consegue, né, colocar ele em prática. Mas eu sim. acho que só o fato da gente compreender o processo que ele está passando, né, dentro da nossa perspectiva gestalt, dentro do ciclo, né, do contato, eu acho que isso já dá muita ferramenta para a gente enquanto psicoterapeuta. Porque assim, escolher a sua profissão tem muitos aspectos implicados. Mas onde é que está difícil, né? No conhecimento de si, dos seus atributos, né, laborais, da sua forma de funcionar no mundo. É, é no poder escolher, é no poder excluir alguma opção em detrimento de outra, que aí já é uma outra questão, né? Uma questão é eu não me conhecer. Outra questão é eu me conhecer, mas eu querer um monte de coisa e eu não conseguir excluir. Eu não conseguir escolher Sim, dentre essas várias coisas uma. Outra questão são os introjetos, né? Profissão boa é profissão X, Y e Z. E eu estarei aprovada pela sociedade, pela minha família, pelos meus pais, se eu for nessa direção. Isso aí já é um outro aspecto. Então, onde é que o processo de escolha está se interrompendo? Né? Se interrompendo na linguagem gestáltica, gente, para quem está nos assistindo, né, e não tem essa intimidade com e o se interromper é não fluir. Onde é que não está fluindo? Né?
Onde é que está impedindo o jovem de autonomamente, né, poder dizer assim, é isso que eu quero tentar. E aí eu acho que esse também já é um aspecto que é muito nosso na gestalterapia. Compreender que é processual, que é só uma tentativa, a primeira escolha, que não tem como ter certezas, que é lidar com a incerteza. E tem jovem que engancha exatamente aí, né? Que é assim, Sim. não poder escolher, porque escolher ainda não tem a certeza. Aí fica preso. Como é que vai ter, né? Essa certeza, né? Sem nunca ter ido lá, sem nunca ter mergulhado, sem ter feito nada do curso ainda, tá? Então, sobre isso, o curso vai dar uma boa bagagem, sim. Mesmo que você não queira colocar lá, né? Na sua bio, no seu cartão de visita, que você é orientado, né? Trabalha com orientação profissional, quem se propõe a atender adolescentes, né? Jovens adultos, né? Sim. Adultos jovens, é uma área que precisa conhecer, porque chega, inevitavelmente, Chega. né? E atravessa muito, né, o processo, as relações, porque fala da independência financeira, fala da segurança, né, fala da autonomia, né? Muitos deles querem sair de casa, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou sair de casa se eu ainda não sei exatamente para onde eu vou seguir, o que é que eu vou fazer? Então, acho que são propostas assim que amplia realmente a nossa forma de perceber esses jovens. E você tem esse cuidado com a família, né? Que é a nossa proposta da live de hoje. Como é esse cuidado, Sam, com a família? Como é que essa família chega, né, nessa orientação profissional, nessa escolha desse jovem, né? Como é que você consegue observar isso e como é que você tem trabalhado isso? Eu acho importante a gente olhar para a família, porque é na família que ocorre a primeira experiência do jovem, né? De se apropriar da sua competência, de um sentimento de ser competente para, né? Uhum. Esse sentimento de autoeficácia, ele não Sim, acontece em outro lugar que não primeiro na família, né? Então, assim, a escola, a escolarização e a família que vão ajudando esse jovem a olhar para si com um olhar de potente, né? De potência. Eu posso me dedicar sim, a algo, aprender esse algo e lá na frente me desenvolver, me independentizar, me bancar e sobreviver fruto do meu trabalho. Se na família, sim, né, isso não, por N motivos, e se a gente for falar aqui, uma hora vai ser pouco, mas assim, porém, se na família, por N motivos, ele não encontra um ambiente propício para ter essa sensação de competência, né, de autoeficácia, fica muito difícil. Então, a família é que faz essa primeira aposta, né? Só que os sim, pais ficam, às vezes, muito. A minha experiência mostra pais muito sem saber onde ficar. Aí, às vezes, vão para um extremo, né? Que é assim: ele não vai saber, ele não tem maturidade para saber, ele não sim, está pronto, é muito cedo, então eu preciso ajudar. Aí vem com muita informação. Né? E às vezes essas informações chegam para o jovem como uma cobrança, como uma exigência. Às vezes chega de uma forma mais explícita. Isso aí não dá dinheiro. Se você fizer isso aí, vai morrer de fome. Eu vou dar como exemplo aqui nas minhas falas sempre a psicologia. Porque eu fico à vontade, que é a minha profissão, da qual eu sobrevivo dela sim, e nunca morri de fome. Tá certo? E que tem gente que ainda diz, né? Faça psicologia não, que você vai morrer. Eu não vou dar de exemplo isso, profissões para não estar machucando ou ferindo ou nada de ninguém, certo? Então, eu vou sempre dar a minha certo, própria profissão, que eu fico mais. Então, não faça psicologia, porque você vai morrer de fome, digamos. Então, isso. é uma manifestação explícita. E existem as manifestações veladas, né, Vladinha? As veladas. Existe, eu passei muito por isso. Chega em casa e diz assim:
Meu filho, hoje eu estou tão feliz. Minha amiga lá de Recife me ligou e contou que o filho passou para medicina, né? Ave, que é um orgulho muito grande que se dá a uma mãe. Então, tem as manifestações veladas, né? E tem Verdade. essa presença, que é esse desejo de ajudar, esse medo de perder o controle, né? Que vai gerando imposições e que é muito ruim, porque o que é que gera no jovem? Submissão. Ele não se Sim, apropria da escolha. Ele fica submisso, né, a um suporte externo que decide por ele o que ele fazer. Então, isso realmente é muito ruim. E aí tem muitos pais que, com medo de fazer, né, isso, que já entenderam que não deve ser feito, se calam, né? Se calam. aí vai Eu tenho para medo outra de polaridade, né? a outra polaridade, como a gente diz em Gestalt. E aí eu tenho medo de influenciar, tudo que eu disser ele pode achar que se não fizer eu vou achar ruim, e aí faz um silêncio. E aí, o que é que isso faz? Isso também não é bom, porque aí isso chega para o jovem como indiferença, né? Sim, sim, Como indiferença. E aí a indiferença não é legal também. Então, o que é que a gente costuma trabalhar? A gente pede aí esse meio termo, né? É importante que a família chegue, faça diálogos. O que é que você tem pensado, né? O que é que você já pesquisou? O que é que você já sabe sobre, né? É importante que a família estimule a explorar várias possibilidades, ler sobre o que já sim, pensou, né? Conhecer, de repente a família poder oportunizar uma conversa entre um amigo que é engenheiro com seu filho, entre uma amiga que é psicóloga, entre um, né? Assim, meu filho, o que você tem sim, pensado? Oi, vamos ali, eu tenho uma pessoa que eu conheço, né? Vamos conversar sobre isso. Então, a família poder também cuidar, né, do que é dela para ser chão para o que é deles, né? Isso eu acho que sim, assim, é importante a gente colocar. Primeira coisa que me vem, que é família cuidar do que é dela para ser chão para eles, é assim, sim, é uma primeira escolha. Pode ser, pode não ser. É sim, isso, né? Não tem que ser. É a escolha possível do momento. Nesse momento, diante de tais contingências, diante do que ele despertou, diante do que ele conhece sobre si, ele chegou a essa escolha. Ele vai iniciar o curso dele, ele vai conhecer mais sobre, a gente vai dar suporte para isso e depois, né, ele vai discernindo se é ou se não é. Um jovem, nesse momento, que escuta dos seus pais, se não for, não tem problema. Você é jovem, você tem tempo, você pensa de novo, você explora mais e decide, né? Ele acalma, ele tranquiliza, ele relaxa, inclusive para fazer uma melhor escolha, tá? sim. Então, Para tempo dele, né, Sam? Porque assim, é, é muito comum, né, na nossa sociedade, estar comparando, né? Alguns é, jovens que parece que já nasceram sabendo o que queriam, né? Aí é, tem os jovens que olham a profissão que não é a profissão do sonho dos pais, né? Não é aquela profissão que a sociedade traz como privilégio, né? Como algo importante. Mas como é delicado da nossa parte, né? Enquanto psicoterapeuta, é ampliar essa visão dos pais, né? Que assim, porque eu já percebo o jovem, né, angustiado, mas também que ansiedade também é essa de vocês, né? Como foi, né, a escolha profissional de vocês, né? O que é que vocês isso, a gente passaram nesse momento? Talvez, né? é, olhar para todo esse universo de como foi o processo dos pais também, qual a relação que cada um tem com suas escolhas, como se deu a realização, né, profissional ou não desses pais. Tudo isso a gente vai, dentro do processo, trabalhar, né? Inclusive, às vezes, trazendo os pais para o processo, né?
participando também do processo de orientação profissional, fazendo essa preparação, ajudando, porque é difícil para todo mundo, né? É difícil. Então, às vezes, assim, a gente esquece que tem todo um background, né, para esse momento. Esse momento não começa no segundo ano do ensino médio, né? Esse momento ele não chega ali às vésperas de marcar a opção. Eu gosto muito quando você traz isso, né? Porque toda vez que quando você pensa nesse jovem, pensa nessa criança, você sempre traz a importância desse percurso, né? Aí chega no último ano e a lenha desce, como a gente diz aqui. No sentido assim, como assim, né? Nunca deixou o menino ter autonomia, nunca deu a possibilidade dele escolher as coisas dele, de sair, de se experimentar com os amigos, de se experimentar na ausência dos pais, né? De dar conta da sua vida dentro do que é possível em cada momento da vida. E aí, quando chega assim, tem que decidir tudo para ontem, né? Tipo assim, agora você cresceu e agora você tem que escolher a sua profissão. E aí é no momento que realmente gera muita insegurança, né? Você joga a criatura para um lugar que ela nunca foi, né? Que ela nunca assim, como assim eu agora vou ter que escolher se eu nunca escolhi por mim, né? Também tem às vezes algumas famílias que esse processo ocorre um pouco assim, né, Sam? Tem mania de professora, né? Mania de professora didaticamente organizar as coisas, né? Eu escrevo quatro processos de aprendizagem que são base, né, para a escolha profissional, né? E que muitas vezes não é realizado ao longo do processo, ao longo do percurso de amadurecimento desse jovem, né? O primeiro é não aprendi a excluir, né? Não aprendi a excluir. Então, assim, para escolher é preciso excluir. Eu não faço escolhas sem fazer exclusões. Eu vou fazer psicologia e não vou fazer serviço social, né? Eu vou fazer isso e não vou fazer aquilo. Nós temos uma sociedade que trabalhou com os nossos jovens, não precisar excluir, tem tudo. Quer fazer tem dança, tudo, né? karatê faz, quer fazer, né? Triatlon faz, quer fazer, faz também, né? Então, assim, aí chega uma hora que tem que escolher uma opção, porque não dá para fazer 4 faculdades, né? Aí não aprendi a excluir. Né? Vocês me deram tudo, eu nunca tive que escolher entre isso ou aquilo. Tudo que eu quis, eu tive. Vai ficar difícil, né? Então, é o primeiro aprendizado. O segundo não aprendi a usar tudo que eu tenho acesso, né? Em relação a uma vida adulta. Eu tenho acesso à tecnologia, eu tenho acesso à informação, eu tenho acesso a um melhor celular, né? Eu tenho acesso a viagens, eu tenho acesso, né, a uma série de possibilidades, mas nunca ninguém me ensinou a fazer uma ponte entre isso que eu tenho acesso e o mundo adulto, a vida adulta, né? Você vê agora na pandemia. Você viu agora na pandemia. O ambiente escolar que se fez foi a tela. A tela, gente, é um mundo de possibilidades, de autonomia de aprendizado. Eles não precisariam ficar dependentes que a escola oferecesse. Tá lá. O YouTube é um mar de conteúdos. Mas nós não aprendemos, nós não desenvolvemos nessa geração aprender a usar isso a favor delas. A favor do dentro delas. Tem lá, mas eles não sabem usar, né? Então, aí quando chega na hora de a profissão, tá tudo lá também. Eles não sabem pesquisar. Eles não sabem pesquisar, eles não sabem aonde pesquisar, né? Então, esse é um outro aprendizado. Aí vamos para o terceiro aprendizado, né? Não aprendi a me arriscar. Não tem como escolher uma profissão sem se arriscar. Eu vou escolher a psicologia. Pode dar certo? Pode não dar. Eu preciso ousar. Eu preciso me arriscar. O excesso de proteção, né? Um mundo muito controlado, um mundo muito parametrado, muito cheio de, né, proteções e muros, não aprenderam a se arriscar. E o último,
dado que eu vou dizer dos 4 que eu acho o mais sério de todos. Não aprendi sobre mim. Não sei quem eu sou. Não tenho, É lindo. né? É lindo, assim, como é importante, né? É, Aprender sobre você. Como é importante. Como sobre é mim, importante. né? Então, assim, não sei quem eu sou. Nem em casa, nem na escola. Tive espaços de diálogos, de trocas, que me promovesse aprender sobre como eu sou, como eu funciono, o que em mim é forte, o que em mim se destaca, o que em mim é habilidade, né? Porque quando a gente fala de habilidade, gente, quando a gente fala de habilidade, assim, não é que eu não possa desenvolver, mas assim, sabe aquele talento que não precisa muito trabalho, não, para desenvolver? É algo que é fluido demais no indivíduo, né? Ele não sabe nem sobre isso. E a gente, nos processos de orientação profissional, pergunta e eles não sabem informar. Então, Sim, sobre as competências socioemocionais, eles não sabem, né? não. E aí a gente tem que, né? Eu estava fazendo uma orientação profissional essa semana e o garoto foi visitar um determinado local com o pai. O pai levou ele para visitar um ambiente que tinha a ver com a profissão que ele estava, né? Pensando em Interessado. fazer. É. E aí falhou aí, tá Voltou, me voltou, escutou? Tá. voltou. E aí então ele foi com o pai, né? Que conversou com um amigo, pedindo, ó, meu filho está escolhendo a mesma profissão que você, né? Queria saber se eu posso, né, ir com ele lá, para ele te ver trabalhando, ver como é o teu ambiente de trabalho e tal. E o amigo, beleza, leva. E foi, mostrou, aprendeu, apresentou. E depois, como eu orientei, deixou ele à vontade, né? Deixou ele bem à vontade. Aí, quando foi essa semana, ele veio para a sessão, né? E aí, a gente tá fazendo online. E aí, eu perguntei como é que foi. Aí, ele disse, foi bom. E foi legal. Você gostou mais de quê? Aí, ele disse, eu achei tudo muito legal. Mas o que que te tocou? Que aí a gente vai tentando levar para esse encontro, né? Consigo, né? Aí ele ficou com dificuldade, aí eu fui facilitando. Eu disse, vamos fazer assim, fecha os olhos, né? Fica um pouco contigo e tenta ver qual foi a cena, qual é a cena que vem. Quando fecha os olhos e deixa vir uma cena, qual é a cena que vem? Aí ele fechou os olhinhos, aí ele disse, foi quando eu vi o amigo do meu pai conduzindo um processo, liderando um processo com outros 4 profissionais. Os profissionais estavam perdidos, chegaram para ele e disseram isso para ele. Eu fiquei só prestando atenção. E ele conseguiu entender tão rápido o que estava acontecendo e tão rápido ele deu a solução. E eles todos saíram assim, prontamente para fazer o que ele tinha dito. O que mais te chamou a atenção nessa experiência, então? A liderança dele. A liderança dele, o conhecimento que ele tinha e que com esse conhecimento ele conseguiu liderar. Aí ele parou, olhou assim para mim, eu acho que eu nunca saberia fazer isso. Né? Aí a gente foi destrinchando, né? O que é que precisa para chegar aí onde ele chegou? Né? Conhecimento, autoconfiança, tá. Como é isso em você? Tem disponibilidade para conhecer e para estudar? Tem. Confia que se você fizer isso, você poderá. Então, percebe, gente, como é um mar. Escolher uma profissão são muitos aspectos que estão envolvidos. Né? Então, Muitos, né? se eu aprendi a Muitos. excluir, se eu não aprendi a me arriscar, se eu não aprendi a usar o que eu sei a meu favor, e se eu não conheço de mim mesmo, fica muito mais difícil, né? Exatamente. E aí aquilo que você falou logo no início, né? Que se torna um trabalho preventivo. Porque quantas dores e sofrimento, né? A sensação de impotência, a sensação de que não consegue alcançar nada, de que se não se identifica com nada, ela fica muito evidente nesses processos, né? Quando eles entram
numa história ou quando eles nem conseguem entrar de tanto medo de não se perceberem. Eles não percebem que não estão se percebendo. Né? Eu atendi uma pessoa que tinha um pouco esse perfil, estava lá fazendo o curso, mas era muito distante dele, muito distante, muito distante. E aí eu lembro que o último dia, e aí você falou desse processo socioemocional, né? No último dia, a dificuldade era dele dar limite das coisas que não estavam, que estavam machucando, né? E aí ele chegou para mim e disse assim, olha, eu não vou ficar mais aqui, porque as coisas estavam assim, fugindo do controle, né? Os sentimentos, né? Naquela coisa. E aí foi muito lindo quando você traz isso. Aí eu lembrei, eu fiquei muito marcada, que aí foi naquele momento que eu disse assim, olha, pela primeira vez você está escolhendo. Pela primeira vez você está dizendo um não para uma coisa que você está muito mexido. É. E aí, assim, né? E aí se dá conta de que foi o primeiro não que ele precisou dar para um ambiente seguro. E aí, a partir daqueles nãos, quantas coisas ele pôde escolher, quantos nãos ele pôde dizer, as coisas que não estavam potencializando a vida dele, né? O quanto ele pôde excluir para poder ganhar outras possibilidades. De fato, não é um processo simples, né? Toda escolha implica numa perda, né? Isso. Implica, mas também implica em muitos ganhos também. Né? São as polaridades e o se arriscar, porque a gente nunca sabe se vai chegar, né? Às vezes tem gente que não sabe nem aonde quer chegar, né? Às vezes não sabe nem se vai, como é que vai chegar. Então, e a gente também não tem essas certezas todas, né? Às vezes a gente entra no curso, vai se descobrindo, né? Quando você está lá, pelo menos na minha experiência como psicóloga e como professora, você vai vendo que a pessoa estava indo por aquele caminho, mas de repente ela faz um processo de autoconhecimento, de psicoterapia, e ela se dá conta de que, não, eu agora descobri que eu quero trabalhar com esse público, com essas demandas. E aí, como se lança, aí você vê florescer, né? Vê como aquela pessoa ela consegue andar de uma forma diferente. E às vezes também eu observo, né, nos jovens adultos, ainda quando você fala desse trabalho, é assim, a vozinha da família, né? Olha, você escolheu, mas não vai dar certo. Ou você não é merecedora. Ou não vai. E aí, o quanto isso chega, às vezes, até nos processos de supervisão, até nos processos de acompanhar esses jovens adultos e você perceber de que eles precisam, de alguma forma, compreender essas influências familiares que foram negligenciadas. Eles conseguiram até correr atrás do sonho, mas aquele sonho, para se concretizar, ele não consegue florescer, porque veio carregando tudo que estava internalizado, tudo que foi introjetado, né? E aí, eita! E aí, depois que se descobriu, faz, não, mas agora eu já escutei muito isso, né? Com o pessoal lá do Construir. Não, mas agora eu vou abrir meu Instagram, vou fazer o... E aí parece que cai. Não é uma ficha, são várias fichas, né? Nesse processo, assim. Quando você se dá conta de que, de fato, são escolhas diferentes da sua família. Algumas pessoas, às vezes, nunca tiveram ninguém com formação dentro da sua casa. Então, as pessoas também não compreendem muito como é que se dá essa formação, né? E aí, quando você vai trazendo... Aí alguém está dizendo aqui, ó, Bebeto, se descobrir é uma grande vitória, mas se manter em sua decisão é uma tarefa ainda maior. Verdade. Você conhece, né, Sam? Professor, trabalhou comigo em escola, Bebeto lindo, amigo querido, saudade, meu amigo. Trabalhou comigo, professor de biologia, trabalha com juventude. Então, né, pega aí toda essa galera aí que daqui a pouco vai ter que escolher uma profissão. E é um caminho, né? É um caminho, assim, porque a gente não pode negar que somos movimento. Somos movimento, somos fluidez. Estamos a todo momento influenciando e sendo influenciados pelo entorno. Então, a mudança, né, é inevitável do viver. E aí, em alguns momentos, não tem que mesmo, não, sabe? Não tem mesmo que se manter. Pode-se pegar atalhos, né? Daquilo que se está fazendo para um outro caminho, novos afluentes se abrem nesse percurso, né? Beijo, Moniquinha. E então, assim, é natural que a gente possa, né, querer mudar. Então, a família, às vezes, tem que dar esse aval, essa liberdade. E quando a gente cresce, a família, às vezes, não dá o aval, mas a gente aprende a funcionar
e a seguir mesmo sem o aval dela, né? Porque a gente cresceu, enfim, a gente cresceu. Mas quando a gente fala de primeira escolha, essa dependência familiar ainda é muito grande. Essa necessidade de aprovação familiar é muito grande. Ainda é muito, né, balizada as minhas escolhas no suporte que eu vou ter da minha família, porque eu ainda preciso muito da minha família. Uma coisa, tu estás, né, formada numa coisa, decidi mudar de rumo. E aí, né, peguei como a Ju tá falando, a coragem de mudar, muda. Tu mesma vai se organizar para pagar uma nova faculdade. Outra coisa, teus pais estão pagando tua faculdade. Teus pais estão investindo em ti. Então, a primeira escolha, ela tem uma série de aspectos, né? A imaturidade para escolher, o pouco conhecimento que tem de si, a pressão dos pais, né? A pressão dos colegas, a escolha pelo que vai ficar mais próximo dos amigos, né? Sim. Fazer escolhas que te levam para longe de todo mundo não é fácil. São tantos aspectos que eles precisam de ajuda para tudo isso assim, né? E olhar. E a família pode ser, né? Nosso papel como orientador profissional é ajudar a família, né, a ser mais esse chão, né, de suporte, de apoio, né, de segurança, para eles experimentarem, para eles pensarem as diversas possibilidades, né? A gente vai trabalhar com a família para que isso possa acontecer. Para fazer isso, às vezes a gente se depara com alguns aspectos. O lugar desse jovem na família, né? Se essa família está pronta para viver o processo de desapego, né? E deixá-lo crescer. Então, às vezes, a gente tem que olhar para esse lugar, porque tem família que não está pronta, né? Existem casamentos de pais, né? Assim, já encontrei com isso na minha clínica por várias vezes. Existem casamentos dos pais que se mantêm intactos, porque ali tem um filho que é o foco do pai e da mãe, né? Aí esse filho cresce e vai para o mundo, né? E aí vai deixar o espaço vazio. Aí agora nós vamos ter que olhar para nós dois, né? Para o casal. Então, tem tanta coisa, né? Que a gente, quando olha para o campo familiar, vai influenciar, tá? Então, a gente vai olhar para essa coisa do filho poder crescer, ter a autorização para crescer, querer crescer, né? Querer crescer. Aí eu vou botar outro verbo, precisar crescer, porque às vezes, para que vai se esforçar, ele tem tudo. Para que ele vai precisar trilhar um caminho suado? Né? É dar a ele o que ele precisa, né? E vou botar o quarto verbo, que é se responsabilizar pelo seu crescimento, né? Ele se responsabilizar pelo crescimento dele. Ele poder arriscar, ele poder ousar, ele correr atrás, né? E então a gente também vai ver o quanto a família permite que isso aconteça, né? Ele pode, né? Ele pode crescer nessa família. Ele está sendo estimulado a se responsabilizar por esse próprio crescimento. Então a gente vai ajudando a família também nisso. Tem um recurso muito massa, né? Como diz aí o povo em Recife, Recife usa muito massa, né? Acho legal. Tem um recurso muito massa, que é o genoprofissiograma. É o genograma, só que com o campo familiar das profissões. Todo mundo, toda a geração, né? Todas as gerações, os primos, os irmãos, aí os tios, né? Os avós. E no genoprofissiograma a gente não coloca só a profissão. A gente coloca a profissão,
a gente coloca como era que se relacionava com essa profissão. Tem um jeitinho que eu Sim, brinco com elas. Tem um jeitinho que eu pergunto assim para eles. Vai olhando aí para esse pessoal todinho dessa árvore genealógica, né? E vai me dizendo quem era que trabalhava para viver e quem é que vivia para trabalhar, né? Que é o jeito que a gente se relaciona com o trabalho, com o mundo do trabalho. Onde é que tinha satisfação, insatisfação? Como é que o jovem saca o que é satisfação e insatisfação? Tem o jovem que vai dizer que satisfeito é aquele bem-sucedido, né? Tem o isso, jovem que é o que tem o status, né? Tem isso. o jovem que é o que se realiza porque era uma missão de vida. E aí, tudo isso a gente vai trabalhando com eles, né? Então, a gente monta a árvore genealógica, o genograma, e vai olhando para tudo isso, ampliando o olhar do jovem sobre essas influências familiares, né? Na escolha profissional dele. Perfeito. E assim, Sam, quando você traz isso, é tão importante, né? Porque você sempre fala da sua carreira, que você sempre ainda atua de outra forma, mas sempre atua como psicóloga dentro da escola, né? E às vezes a É, gente não. A importância de a gente compreender esses processos, mesmo que a gente não atenda na clínica, né? Até sim, para poder direcionar, é aquilo que eu tinha falado anteriormente. Quando a gente se apropria de um conhecimento, a gente sabe para quem direcionar, a gente sabe aonde é que está o X ali. Quanto mais eu tenho uma apropriação, quanto mais eu amplio a minha consciência enquanto profissional, mais eu vou ser assertiva para ajudar aquela família que chega na escola, naquele menino que está ali e chega no último ano e cai de rendimento. O que está acontecendo, né? Será que tem a ver com esse processo? Não tem? Mas aí eu me dando conta, né? Já observando, geralmente essas crianças, elas crescem na escola, né? Geralmente são escolas, às vezes, que tem um espaço que você, no mínimo, vai estar 3 anos lá, né? No mínimo. E aí as crianças crescem e depois ficam os adolescentes na própria escola. Então, assim, como é que nós, profissionais, estamos direcionando? Eu estou falando isso porque o professor Bebeto, ele falou aqui como eu queria que muitos pais estivessem nessa live. E aí eu estou falando isso porque imagina, né? Um profissional que está lá de frente, que está dentro da sala de aula, que acolhe esses alunos, percebe essa importância, né? Imagina a gente que tem que lidar diretamente com essa questão, né? é, Todos nós acabamos sendo assim corresponsáveis, né, de facilitar o processo desses adolescentes, né, nessa caminhada na vida profissional, porque professor esse lugar demanda, né? A gente também é referência, mas aí imagina, né, se um professor, né, que está lá executando a função dele, percebe essa importância, imagina para a gente que tem que lidar diretamente com isso, né? Lidar é. diretamente com esse processo da escolha profissional, com essas inseguranças das famílias, né? Eu gosto muito quando eu escuto minhas amigas que trabalham nas escolas, elas fazem encontros mais para os pais, assim, quando está no final do ano, para dizer, ó, se acalma, né? E É. foi tão legal. O ano passado, no final do ano, eu e mais duas colegas também participamos, não era na escola, elas já lá fazendo os cursinhos preparatórios, eles se unem aqui em Recife, todos, e dão um aulão. E paralelo, os pais ficam lá esperando e a gente tem várias palestras. E a gente foi falar sobre o que era sucesso para essa família, como era lidar com isso, quais eram as expectativas deles. E assim, como era importante realmente para esses pais compreenderem também o outro lado, né? E eles trocavam muito, era aquele encontro assim, ó, começou uma palestra, entrava todo mundo, aí trocava, aí mudou, acabou essa palestra, começou outra. E aquilo, como ajudava os pais, enquanto os filhos estavam lá nesse aulão o dia todo, sabe? Para que eles pudessem pensar, e olha que a gente já estava falando de algo em cima, assim, no campo, já para fazer o gol, entendeu? Porque era aquele momento, assim, últimas semanas antes da prova do Enem. E o quanto aqueles pais já se sentiam assim, eita, que coisa boa, que interessante estar escutando isso aqui, que interessante estar discutindo sobre essas questões, né? E a gente poder trabalhar realmente ter essa visão do todo, né? Ter essa visão do que está acontecendo ali para poder, como eu digo, ser mais assertivos. Seja para o encaminhamento, seja para o acolhimento, seja para a intervenção
né? Seja para o que for, a gente precisa, sim, ter entendimento daquele campo, já que eu me proponho trabalhar com jovens, né, com adolescentes, eu preciso, de alguma forma, estar apropriada de como é que o mundo dele funciona. E isso faz parte dos jovens que geralmente Essa chegam, né, nos nossos espaços. essa é a minha bandeira, sabe, Vlad? Eu não me canso de levantar essa bandeira. Eu acho que assim, é o meu sonho. Eu sonho em, né, em ver as escolas, né, trazendo mais os pais. Eu falo as escolas porque eu acho que é o ambiente em que os pais estão lá. Então, é o espaço propício, né? Bebeto sabe, Bebeto me acompanhou bem no período que eu estava no mestrado, estudando a relação família-escola. Nós éramos muito amigos. Nesse período estávamos muito juntos, né, Bebeto? Então, assim, eu sonho com isso. E eu tenho fé que eu vou ver isso acontecendo cada vez mais, né? Mas, assim, porque, assim, sabe? Quando chega pra gente na clínica, ou quando chega no terceiro ano, e a gente vai fazer um projeto de orientação profissional, e aí a gente chama os pais para uma palestra, é lindo, eu fico feliz. Eu não estou desvalorizando isso, não. Sabe? Mas caramba, tanta coisa já aconteceu, tanta coisa já não aconteceu, já não foi cuidada, sabe? Então isso precisa ser um processo anterior. Minha bandeira, né, no mestrado eu estudei o ensino fundamental 2. Por que, Sami, que você estudou o fundamental 2? Porque é quando a gente solta os pais, sabe? A gente gruda nos pais na educação infantil e no fundamental 1, Infantil. né? Aí, quando chega no Fundamental 2, os meninos cresceram. Eles precisam desenvolver autonomia. Aí, a gente solta os pais. A gente chama eles só para entregar boletim. E uma reuniãozinha aqui, outra acolá, né? Mas é nessa hora que eles também precisam. Pai e mãe também precisam de escola, né? Pai e mãe também precisam de espaço de troca, né? Mães precisam de trocas. Mas não só as mães. Elas já fazem as trocas. E os pais? Né? Sim, Eles também precisam perfeito. de espaço de troca. O masculino precisa de espaço de fala, de troca, porque o feminino ele já tem essa fluidez, né? Na fala, o masculino não tem. E os pais também precisam. Eu não sei na tua experiência, eu sinto os pais, na minha experiência, muito carentes de informação. Muito, 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 muito. E eles estão Muito. cada E às vezes. vez mais nos procurando. Eu tenho recebido cada vez mais a primeira ligação para a psicoterapia ou o processo de orientação profissional dos jovens, Ai, vinda de isso. pais, não de É mães. emocionante, né? É muito gostoso você perceber esse movimento diferente e essa Isso. abertura, né? Uma vez tive essa experiência, assim, acho que com os 5 jovens, e aí tinha várias historinhas, mas teve uma que o pai foi, e eu conhecia a mãe por outros, né? E foi muito interessante. Não, eu vim com ele porque ela tá viajando e eles não estavam juntos. E eu achei tão lindo, ele tão presente naquele processo. Os outros tinham outras histórias. Daqueles pais era outra também o contexto. E eu achei assim, sabe? Eles dois ficavam muito próximos, assim. Alguém, Isabelle está perguntando, alguma indicação de leitura pais e adolescentes? Sim, A gente tem. temos Pode vários, falar. mas é uma indicação para psicoterapeuta, Isabelle, coloca aí pra gente, ou para pais. Eu tô vendo que você é psicóloga. Para Isso. psicoterapeuta, né, nós temos várias indicações, né? Assim, quando fala de adolescente, eu trago muito a Alexandra Borges, que é minha parceira, que vai estar no curso, porque eu acho que Isso. a Alexandra, sou suspeita para falar nela, ela, além de minha parceira profissional, é minha amiga, mas não é desse lugar, né, de amiga que eu tô falando, não. É no lugar de profissional mesmo. Acho que a Alexandra Sim, não tem. né, traz uma visão sobre a adolescência muito importante, porque a gente ainda tem para psicoterapeuta, show. Então eu já estou te respondendo, né? A gente ainda tem na psicologia muito o que caminhar na distorção do que seja a adolescência, né?
ainda é muito impregnada a psicologia por uma visão de adolescência quase como uma síndrome, né? A velha síndrome normal da adolescência. Demais. Ainda, incrivelmente, é muito forte, né? Que os Muito. pais venham com essa ideia de aborrecência, que os pais venham com essa ideia de tá chegando, né? A hora de que eu vou ficar de cabelos em pé, porque o meu filho vai adolescer, né? Eu fico calada. Eu acho que a sociedade e a psicologia contribuiu para eles terem essa ideia. Muito, Temos muito, mais, muito. né? Existem Isso. adolescências e adolescências, né? E eu acho que a Alexandra traz essa visão. Então, no livro, eu tô sem livro aqui perto, eu não estou no meu Tô com escritório. aquele livro amarelinho que vocês fizeram juntas sobre E orientação, eu tô sobre adolescência. de Gestalterapia Infanto-Juvenil. Foi um livro organizado pela Cíntia Lavrati. A Alexandra tem Isso, um capítulo sobre adolescente. Desculpa, é porque tá. isso. Só ligar aqui a bateria. Então, a Alexandra tem um capítulo que eu indico demais, certo? E aí, nesse mesmo livrinho, eu tenho um capítulo sobre o trabalho com famílias, com os pais, tá? E Isso. vou E, deixar e foi postado, vocês vão ver, é um livrinho amarelo que fala da relação infanto-juvenil, né? Vocês podem procurarem aqui no feed que vocês vão encontrar. Só tem ele, assim, porque são poucas, né? São poucas indicações dentro da nossa perspectiva. Temos muitos artigos, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente está crescendo, produzindo. Acho isso maravilhoso. Mas eu acho que aquele livro, ele contempla muito, né, Sami? Eu gosto muito dele. Muito. Vocês, assim, de parabéns, arrasaram nesse livro. Muito precisa gostoso, muito gostoso. ser discutido, né? Ser conversado, numa visão menos patologizante, sabe? Numa visão mais sistêmica, inclusive dos lugares que o nosso social está gritando para que a gente visite, né? E olhe, porque assim, nós não podemos ficar só falando de clínica psicoterápica, nós precisamos falar de escola, nós precisamos falar de morro, nós precisamos falar de favela, nós precisamos, né, falar de internação, né, de adicção, nós precisamos falar de ecologia. Então, nós precisamos falar de muita coisa, porque essa juventude tem um desafio grande, viu, para enfrentar. Não é fácil o mundo Verdade, que nós estamos entregando para ela, não. Não é fácil o mundo que verdade, nós estamos entregando para eles cuidarem, né, profissionalmente desse mundo. Acho que o mundo que verdade. de nossos pais foi um mundo melhor para a gente atuar. Cada vez está sendo mais difícil o mundo que nós estamos entregando aos nossos filhos, né? Verdade, verdade. E eu acho que discutir sobre a escolha profissional, né, traz essa amplitude desse mundo que, né, e dos desafios que eles também estão enfrentando. O nosso tempo só tem 7 minutinhos, então quero te agradecer, como sempre, assim, maravilhoso te escutar. Assim, já estou ansiosa para sexta-feira. É muito gostoso, assim, de verdade, te escutar. É um presente sempre, né? Eu acho que Obrigada. você amplia muito a nossa forma de perceber, né? Fazendo essa conexão toda com essa tua bagagem com a escola, né? Com essa tua bagagem com os pais, com a tua escola de paz, né? Que você tem. Eu acho que, Eu sou assim, uma a gente... paz. É minha grande estrela guia. Isso. Então, assim, isso se torna um presente para a gente, a sua dedicação, porque ela ajuda muito a gente a ir se apropriando, né? A gente ir ampliando a nossa consciência. E, assim, acho que o nosso objetivo sempre vamos ser melhores profissionais para cuidarmos melhores de outras pessoas, né? Que precisam dos nossos conhecimentos, da nossa disponibilidade, né? Dessa disponibilidade de se mudar quando a gente acessa um novo conhecimento, uma nova possibilidade de intervenção. Eu acho que isso é muito Obrigada. ganho e muito É, grata a você por essas trocas. obrigada, você abriu espaço, assim. Você tem feito um trabalho lindo na Gestalt, para a comunidade Gestalt, você tem trazido, né, muitos nomes aqui
no Construir, nas lives, no teu Instagram, né, do Construir. Você tem trazido, você tem movimentado muito. Então, vai parabéns para você, vai obrigada, né? Porque é fonte para a gente ver de dados, né? E de informação, tá? E vai a minha gratidão como amiga também, tá? Acho que a gente... Obrigada mesmo. Eu recebi todos os beijos aí que foram enviados. Eu queria mandar um beijo especial para o Wendel, né? Um aluno querido, tá? Que ganhou um lugar no meu coração, porque fica dizendo que eu tenho um lugar no coração dele, ele tem um lugar no meu coração, né? E de pessoas assim, que a gente encontrou uma vez na vida e fez laço. Então, Wendel, um beijo bem grande em ti, meu amor. E, gente, quem quiser saber mais sobre o curso, né? Isso. Manda aí pelo direct. Fala comigo. Isso. Do Construir, vocês que podem falar, né? ela terá todo prazer. Não aguento isso, ele falou para você. Pois é, gente, vocês podem falar comigo diretamente aqui no direct. Vocês vão ver que lá tem o e-mail do Construir, tem o telefone. Então, vocês podem entrar em contato, podem fazer inscrição na bio. Mas se tiver alguma dúvida, fala comigo lá no direct que eu respondo rapidinho, tá bom? Sam, obrigada. Até sexta, já muito ansiosa por esse momento com vocês. Você tá no sábado de manhã, né? Mas quando eu penso nas duas. Né? A Lê na sexta e você no sábado. A gente vai começar junto, né? A gente vai começar. Aí depois a gente separa, aí depois a gente junta de novo. Vai ser lindo, vai ser lindo. Vai ser lindo. Obrigada, viu? Um cheiro, boa noite. Tu aparece, amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.